Noite, muito boa noite, mulheres. Hoje vamos falar sobre diástase, sinais e sintomas. Vou aguardar todas essas lindas e maravilhosas entrarem para a gente dar início à nossa aula de hoje, à nossa live de hoje. Vamos que vamos, então. Eu tô esperando todas minhas lindas e maravilhosas entrarem. A gente vai conversar hoje sobre o que você está sentindo sobre diástase, né? É importante que você entenda quais são os sinais, quais são os sintomas que isso acarreta, se isso pode ser grave a longo prazo ou se realmente a diástase ela não faz mal, ela fecha sozinha, ela não fecha, né? Então a gente já sabe um pouco o que é diástase e aos pouquinhos nós vamos conversando sobre o conceito, né? Sobre tudo. A live vai ficar gravada, então vamos aguardar todas entrar. Muito boa noite! Hoje nós vamos falar sobre diástase, sinais e sintomas. O que passa no mundo da diástase, né? O que nós, mamães, sentimos? Quais são os primeiros sintomas? Se a diástase ela é uma patologia que a gente pode deixar, então, curar sozinha. Eu vou escrever aqui o nosso tema de hoje, diástase, sinais e sintomas. Eu vou deixar fixo para que todo mundo que entre lembre do tema. Então, eu quero convidar que vocês enviem para suas amigas, para as mamães, que você sabe que tem diástase, que está sofrendo com isso e que ainda não tomou uma atitude de realmente virar a página, né? Então eu quero compartilhar essas informações com vocês, para que vocês compartilhem com o máximo de mamães possível, porque de fato é muito, muito, muito importante o que eu vou falar para vocês hoje. A questão da diástase é algo que afeta 99% das mamães pós-parto. É isso mesmo, 99%. E 30% consegue resolver sua diástase sozinha, que ela fecha sozinha. Os demais não conseguem. E quais são os sintomas reais de quem tem diástase e que evolução isso acarreta? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui. Vocês comentaram hoje uma enquete que eu fiz falando sobre a diástase, falando sobre o que vocês podem sentir e se vocês sentem. Então, muitas de vocês hoje compartilharam comigo que realmente tem dor nas costas, incontinência urinária, dificuldade intestinal, que mais que a gente falou? Sente o abdômen dilatado, a barriga estufada, tem hérnia umbilical, tem descompensação postural, dor postural. Então, é algo que precisa ser considerado. Se você tiver alguma dúvida, antes, então eu vou começar a falar do nosso tema. Opa, aqui, melhora esse filtro. Eu vou começar a falar do primeiro sinal. Mamães, quando a gente ganha os nossos bebês e a gente sai da maternidade, de fato, ali a diástase já está instalada depois que a gente ganha os bebês, porque o nosso volume abdominal cresce e ocorre o afastamento do reto abdominal. E aí a gente vai para casa, sente os nossos órgãos, uma frouxidão generalizada do nosso abdômen. Então, de fato, a gente está frágil, com o abdômen flácido, com uma sensação
de abdômen estufado. Vai passando os dias e mês, né? E ali com 6 semanas, se você ainda sente o primeiro ponto, vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, Rafa. Desculpa parar, meninas, o assunto. Vai ficar gravado, eu já tô conseguindo deixar tudo gravado. O Instagram é meu, parceirão. E aí, o primeiro sinal é o não retorno daquele volume abdominal. É o primeiro sinal. Então, eu vou falar duas coisas hoje para vocês. Eu vou falar sobre sinais, que é o que você enxerga. E eu vou falar sobre sintomas, que serve para todo mundo, mas muito mais para aquelas mamães que estão com volume abdominal bem grande e que não conseguem enxergar se o abdômen ficou estufado, não conseguem enxergar a separação. Então, os sinais, o primeiro sinal que a gente tem é o abdômen estufado. Então, para isso, eu vou falar muita coisa para vocês. Pega papel e caneta. Enquanto eu tomo um golinho de água, tu pega um papel e caneta para anotar, para não esquecer, tá? Porque é bem importante todos os pontos que eu vou falar. Vamos lá. Primeiro sinal, abdômen estufado. Passou 6 semanas do parto e você tá sentindo o abdômen estufado, ele não voltou. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 4 anos, passou 20 anos e ainda você sente que aquela barriguinha pós-parto tá te incomodando. Pois bem, esse é o primeiro sintoma de que você tem diástase. O sintoma de abdômen estufado é aquela sensação de que comeu um pouquinho, já a calça jeans não vai fechar, ou que já marcou na blusinha, ou que ao longo do dia, mesmo tomando um copo de água, você já sente o seu abdômen estufado, tá bom? Esse é o primeiro sintoma, você sentir o seu abdômen estufado, que é o prejuízo estético. Além do abdômen inchado, estufado, aquele espacinho da diástase, você sente uma flacidez na região umbilical, na região de baixo ventre. Aquela linha que eu chamo de baixo ventre é a linha que fica abaixo da calça, né? Quando a gente tá só de calcinha, percebe aquele volume, aquela gordurinha, aquela sensação de abdômen inchado, ou pode ser também supraabdominal, tá bem? Mas esse é um primeiro sinal e faz com que a gente sinta uma leve sensação de abdômen cheio, de que comeu bastante com um simples copo de água. Esse é o primeiro sinal. Então, é o abdômen inchado, a barriguinha estufada. O nosso segundo sinal é a descompensação postural. O que é a descompensação postural? O que tem a ver com a diástase? Vamos lá. O nosso diafragma, ele ficando mais rígido por conta de toda a reestruturação, ele vai baixar e vai fazer uma pressão intraabdominal. Essa pressão intraabdominal vai fazer com que você tenha muitas dores nas costas e que você acabe aumentando essa pressão para frente do seu abdômen. Ou seja, por conta do afastamento da diástase, a facilidade com que a gordura, com que todos os líquidos e tudo mais do seu abdômen saia é muito grande, fazendo com que a sua postura fique inadequada e que sua coluna faça uma protuberância. Então, quando a gente diz que a diástase, ela dá dor lombar, que é um sintoma, um sinal, é quando você percebe que você tá com uma descompensação postural. O seu ombro vem para frente. Agora, um sintoma que é aliado à dor, à descompensação postural, é a dor na região da lombar. Então, isso é muito importante. Primeiro ponto,
é o abdômen estufado, que é um sinal. Segundo sinal é a descompensação postural. Você percebe que você se solta na cadeira, você não consegue naturalmente manter a sua postura. Aliada a esse sintoma postural, acompanha as dores na região lombar, acompanha futuramente, então a longo prazo, se você não tratar essa diástase, consequentemente lá na frente você vai ter uma junção de vários sintomas, como muita dor lombar, hérnia de disco. Então você pode, eu tô dizendo para você que uma diástase pode te levar a uma hérnia de disco? Sim. Por que que isso acontece? Porque o seu núcleo, o seu abdômen, quando a gente tem diástase, afasta na parede abdominal. Aqui tá o umbigo, meu anel, eu adoro usar esse anel para mostrar que é umbigo. Ele tá aqui, então houve um afastamento do reto abdominal, fazendo uma pressão. Essa pressão vai fazer com que a tua coluna crie uma força para dentro, uma força em direção ao umbigo, ou seja, porque é tudo conectado, gente. Ou seja, vai puxar e vai fazer com que a tua vértebra seja esmagada e pinçando o disco intervertebral. Então, daqui a 10 anos que você ganhou o seu bebê, até menos, tá? Com 5 anos você já pode ter hérnia de disco por conta de toda essa descompensação do seu abdômen. Quer dizer que você vai no ortopedista, vai fazer fisioterapia, vai fazer um monte de coisa, achando que é a coluna o problema. Mas que, na verdade, foi o seu pós-parto que ocasionou aquela lesão na coluna, porque você não tratou a tempo. Isso é muito sério. Diástase a gente considera uma patologia, e é uma patologia que pode, além da dor nas costas, da hérnia de disco, o nosso terceiro ponto é o assoalho pélvico enfraquecido, ou seja, incontinência urinária. Então, muitas das meninas responderam, 48% das mulheres têm incontinência urinária, e 52% não sente. Mas eu acredito que esse número da incontinência urinária ele é um pouquinho maior. Por quê? Porque incontinência urinária, mulheres, ela não é somente quando sai o xixi que você percebe a olho nu. Nossa, fiz umas gotinhas de xixi. É quando você não consegue segurar o xixi, tem urgência urinária na noite. É quando, pós-parto, ali, depois de 6 semanas, você não tem que usar Carefree, aqueles absorventes pequenininhos, porque é aceitável ter 2, 3 gotinhas na calcinha. Não é não. Não é não. Porque conseguir conter os órgãos lá dentro através do assoalho pélvico, que é uma musculatura muito importante do nosso centro de gravidade, do nosso núcleo, do nosso core, ela precisa estar firme para conter essa bexiga, para que essa bexiga não caia, não goteje. Então, não é normal nenhuma gotinha de xixi. Não é normal não conseguir pular pós-parto. Não é normal você não conseguir segurar uma noite inteira o xixi e ter que acordar na madrugada para ir ao banheiro. Não é normal, ao longo de uma viagem, você não conseguir conter a sua urina por 2, 3, 4 horas. Não é normal. Não é normal você tomar copo de água, almoçar e ter que ir correndo ao banheiro, dar uma gargalhada e pingar um xixi. Não é normal, tá? Então, isso é importante. A consequência futura dessa incontinência urinária, que é provocada por conta da diástase. Então, qual é a consequência futura? Prolapso de bexiga, cistocele, que é a bexiga caída. Já ouviram falar em bexiga caída? Que a mulher precisa fazer uma cirurgia? Se alguém já fez, precisa fazer uma cirurgia para conter a bexiga, uma telinha. Mas se você não cuida, se você não fortalece o seu assoalho pélvico, você pode ter que fazer 2, 3, 4 vezes a cirurgia. Isso é muito sério. Além de prolapso de bexiga, o prolapso é a queda da bexiga,
e tem casos que a bexiga sai pela vagina. Então imagina, eu tive os meninos com 30 anos de idade, tive diástase, tratei a diástase. Vamos supor que eu não tivesse tratado a diástase com 30 anos. Com 40, possivelmente eu já teria que me sujeitar à cirurgia. Se eu não tivesse me sujeitado à cirurgia, com 45, com 50 anos, os primeiros sinais da vagina querer sair a bexiga querer sair pela vagina é muito grande. Então, olha onde pode nos ocasionar a diástase. E é muito comum. Fala com a sua mãe. É muito comum a sua mãe ter hérnia de disco. É muito comum a sua mãe não conseguir segurar o xixi. É muito comum a sua mãe dizer que tem uma hérnia no abdômen, dizer que tem uma bola na barriga. É tudo diástase, gente. E a sua mãe consegue tratar a diástase? Sim, ela consegue tratar. Principalmente ter qualidade de vida, que é conseguir conter a urina. E eu vou dizer mais, o assoalho pélvico não segura só a bexiga, ele segura o reto, ele segura o nosso intestino. Então, além de prolapso de bexiga, que é a queda da bexiga, pode acontecer um prolapso retal, que é a queda do ânus, e a gente não conseguir nem conter as fezes. E eu tô falando isso não é para você agora, 5, 6, 7, 10 anos pós-parto. Eu tô dizendo que isso é a longo prazo. É para sua longevidade, é para sua velhice. Quando você estiver lá com 60, com 70 anos, você vai ter agradecido ter corrigido a diástase. Porque se você não corrigiu, se a sua diástase pós-parto não corrigiu em até 6 semanas do pós-parto, ela não corrige mais sozinha. E se você não fizer nada por ela, por você, só vai piorar. Aí você vai ter que começar com dor nas costas, vai começar com um pinguinho de xixi, vai começar com o diafragma, com o abdômen estufado. E aí só tende a piorar a situação. A questão é de saúde, tá? Então, o tratamento da diástase ele é extremamente importante para as mamães, para todas as mulheres, e aí tem diástase para homens, mas o meu foco aqui é nas mamães, né? Mas é bem comum ter diástase masculina nos homens quando eles ganham muito peso, enfim. Um outro sinal é a hérnia umbilical, é aquela bolinha que fica no abdômen. Pode ter saído um pedacinho de gordura, pode ter saído um pedacinho do intestino. E aí, se é um pedacinho do intestino, isso é super urgente, é super grave, porque aí você vai precisar de uma cirurgia. E se você conseguir conter os seus órgãos, conseguir fazer essa contenção, você vai evitar o sintoma mais grave, que é um estrangulamento do intestino, por exemplo, que é uma causa bem grave de hérnia umbilical, né? E aí, tudo isso vai em cadeia. Então, eu quero passar hoje para vocês os principais sintomas da diástase. Isso é tão importante. Deixa nos comentários para mim se você tem algum sintoma, como é que está evoluindo, se você percebe que está aumentando esse sintoma, se você percebe que está diminuindo esse sintoma. Então, é de extrema importância que você consiga ou enxergar que são sinais ou sentir se é dor nas costas, se é pinguinho de xixi, se é dor na relação sexual. Existe pessoas que sentem dor na relação sexual por conta da diástase, porque é um desfiladeiro em cadeia que acontece, todos esses sinais e esses sintomas. Então, mulheres, hoje eu vim aqui falar para vocês e eu vou repetir um a um dos nossos sinais e sintomas. Então, a gente começa esse desenvolvimento em cadeia, infelizmente, pelo prejuízo estético, pela flacidez, pelo abdômen afastado. Depois, a gente vai para descompensações posturais, para dores na região lombar, para hérnias discais. Depois,
a gente tem a questão do diafragma, que ele fica mais rígido, ele fica mais tenso, você tem dificuldade na respiração, ele faz aumentar a pressão interna, então empurrando o assoalho pélvico mais para baixo, porque ele dá uma descida quando ele fica bem rígido. Acontece também alterações intestinais, disfunções intestinais, então prisão de ventre. É muito comum quem tem diástase não consegue ir ao banheiro, porque o intestino ele vai se moldando naquele abdômen que está aberto ali. E também acontece dor na relação sexual, incontinência urinária, um futuro prolapso de bexiga, que é a bexiga caída, retal, alça intestinal. Então, começa sempre com um prejuízo pequenino estético, que é o que você mais observa. E aí depois a gente vai tendo mais sintomas de verdade, e ao longo dos anos isso leva para várias questões graves, né? Tudo isso pode vir em um pacote só, tendo vários sinais e sintomas, ou não, Ari, eu só sinto dor na lombar. Não, eu só vejo que eu estou com a parede do reto abdominal afastada. Se você tem um ou todos os sintomas, é importante que você identifique, faça um diagnóstico. Então, eu quero estar acompanhando vocês aqui. A gente vai... eu quero falar muito sobre diástase essa semana, nas próximas semanas. Eu tô preparando vários conteúdos para munir realmente você de conteúdo, de várias coisas bacanas, e que a gente possa juntas ter um bate-papo claro e ter clareza, que vocês tenham essa informação de extrema importância, que diástase, mamães, não é só estética. Diástase é uma questão muito importante de saúde. E eu conto com você, eu vou deixar essa live salva, encaminha para suas amigas, comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem diástase, se você tem algum sintoma, e aí me acompanha, entra lá no nosso canal exclusivo de conteúdo, que o link tá na bio, e a gente vai conversando aqui. Um excelente fim de segunda-feira para você. Hoje a live era bem curtinha, bem rapidinha, mas extremamente importante. Eu não quis misturar muitos conteúdos. Eu quis passar para vocês o que é diástase e quais são os sinais e os sintomas. Então tá certo, um beijo gigante para vocês e até mais. Tchau, tchau!